E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão nessa noite? Tudo tranquilo aí com vocês? Tudo certinho? Todo mundo calmo, tranquilo? Mesmo porque hoje é uma noite que pede um pouquinho mais de mansidão, um pouquinho mais de, olha, calma aí no coração. Então, quero saber como que vocês estão, se tá tudo certinho. Boa noite, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre paciência, né? Porque nós, professoras, precisamos e muito. Boa noite, sejam bem-vindos. E isso é uma reclamação muito constante, né? Que eu tenho dos treinamentos que eu faço, dos workshops. Todo mundo fala, ai, Jéssica, eu adoraria fazer o que você faz, eu acho tão legal, mas eu não tenho paciência. Então a gente vai conversar sobre isso um pouquinho, né? E tá tudo bem, porque não é um assunto que a gente conversa muito não, né? É muito exigido, mas é pouco falado. É um tabuzinho ali que a gente acha que, ai, professora tem dom, faz tudo por amor, ama a criança, então não precisa desenvolver outras habilidades. Isso é um tremendo mito aí, né? Que a gente tá se desenvolvendo como ser humano todo santo dia. Então, para quem perdeu a live de ontem, quem foi muito legal, ficou ali gravado. Eu já vou adiantar que hoje tem live e amanhã também terá. Na quinta, na sexta, provavelmente semana que vem também vou ver como que o pessoal pede, como que o pessoal reage essa semana de lives. E essa semana de lives que a gente está fazendo tá atrelada, na verdade, é uma semana de aquecimento para um evento muito especial que a gente vai ter. É um evento 100% online, 100% gratuito, serão 3 aulas que transformarão a sua vida. E nessas aulas eu vou te mostrar um caminho, passo a passo, de como você pode eliminar o caos em sala de aula, tá? E se transformar na melhor professora do mundo. Esse evento será, as datas são dia 10, 12 e 13 de outubro. O link tá na bio e olha só o nome desse evento. A nova era da sala de aula. Porque a sala de aula que não é mais a mesma, a gente já sabe faz tempo, né? E o tema de hoje, da nossa live de hoje é: eu sou professora e não tenho paciência. Então, gente, se você veio parar aqui nessa live agora, ao vivo ou gravado, depois alguém te mandou, o que você vai encontrar aqui hoje? Eu vou deixar já claro, se quiser assistir, assiste, se não quiser, tá tudo bem, o que vai assistir, o que vai ter, o que não vai ter, qual é o nosso scriptzinho aqui, o nosso roteiro. Nós vamos trazer reflexões, né, um pouquinho sobre o nosso estado emocional, de profissional da educação, né? Os malefícios dessa impaciência que a gente tem, né? Dessa falta desse eixo, desse controle. Dicas para trabalhar isso. São 7 dicas assim que eu coloquei em prática e eu vou dar exemplo da minha vida, como eu fiz e que me ajudou muito. Isso não quer dizer que, nossa, sempre dá certo, você consegue fazer isso 100% das vezes, não. Mas a gente vai praticando porque sempre é um exercício. Nós vamos esclarecer alguns objetivos equivocados sobre paciência, né? Que a gente tem aí, vem na nossa mente quando a gente pensa. E um pouquinho de informação de estudo científico, tá, pessoal? Então, assim, o que eu vou mencionar aqui de estudo científico tem a fonte, tem o site certinho, então eu vou trazer informações que são reais. Na live de hoje não vai ter, pode ficar despreocupada. Não vai ter julgamento, ninguém vai sair Buda no final da live assim, ó, sabe? Porque essa não é a intenção. Ninguém vai sair, nossa, eu não tenho mais dificuldades de autocontrole, então não é isso. A gente não vai pregar isso. E muito menos que a gente vai comparar comportamento. Porque se a gente não faz isso com os alunos, quiçá com os professores, que os profissionais de educação, né? Então, assim, eu vou começar aqui uma reflexão aí. Se você tá aí ao vivo, se você pode digitar, eu peço a sua ajuda, que é muito importante. Quando a gente fala paciência, o que vem à sua mente? O que vem? Ela é paciente, é paciência. Eu vou trazer aqui para vocês algumas respostas que eu mais ouço quando eu dou esse tipo de treinamento, quando eu converso com o pessoal, ou mesmo uma mentoria. Paciência, às vezes está atrelado com a professora que é boazinha demais, com a professora que é covarde, medrosa, que não tem autoridade, que é omissa, que a professora sabe que é tonta. Então, ela é tonta, ela tem paciência, que o pessoal faz o que quer, sobe na cabeça dela. E geralmente essas conexões que a gente faz, essa crença que a gente tem quando a gente ouve que a pessoa é paciente. E aí, o que é? Ninguém quer ser tonta.
né? Ninguém não quer ter autoridade. Então, às vezes, a gente fica provando ali no impulso que eu sou brava, eu sou marrenta para satisfazer as pessoas que às vezes estão no nosso redor. Que, na verdade, nunca vai pagar uma sessão de terapia nem yoga pra gente. A gente faz porque fica lá no ciclo, né? E eu vou falar um pouquinho disso também. Mas tem... E eu até assim, né? E aí, quando a gente fala que a professora não tem paciência. Ah, aquela professora não tem paciência, hein? Ninguém nem vai mexer com ela. Que ela é respeitada, ela é temida. Então assim, ai, vou pegar alguma coisa de alguém. Ai, mas não pega daquela professora não, lá, porque aquela professora, ixi Maria, ela não tem paciência, ela é brava. Ela é até respeitada entre as professoras. E até mesmo pelos alunos. Vai achar que aquela professora é eficiente que só, que ela é porreta, ela é danada. Porque ela é bravona, mandona. Respirou, ela manda parar de respirar. Até você ficar roxo. Aí depois ela fala, pode respirar de novo, porque, com ela não tem boi, não. Então, a partir do momento que a gente atrela a paciência, que a professora que é boazinha, que é boba, que não tem autoridade, que é omissa, e a professora que não tem paciência, ela é boa, ela é eficiente, ela é respeitada, você vai querer ser quem? Você vai querer ser a respeitada, você vai querer ser temida pelo pessoal, você não vai querer ser boazinha. Então, isso acontece com a gente. Por isso que o ambiente, a forma que as outras pessoas trabalham, se relacionam, pra gente é um medidor ali, mas não é por isso que a gente vai se envolver. Infelizmente, né, é científico que a gente sabe que a gente é média das 5 pessoas que a gente anda junto. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, é muito por isso que a maioria das vezes eu nem frequento sala dos professores, né? Eu ficava na biblioteca, eu ficava em outro canto. Tinha uma escola que eu tinha o prazer de frequentar a sala dos professores, mas são pouquíssimas, né? Mas tá tudo bem quando a gente pensa que paciência tá atrelado a essas palavras que são meio que pejorativas, né? Que a gente se refere. Porque paciência veio do latim pati, que é aguentar. Sofrimento, que é sofrer, que é submissão. Então, na verdade, a gente tem isso meio que enraizado, né? O significado da palavra. Só que em contrapartida, a gente também tem a definição que paciência é uma virtude do ser humano de autocontrole emocional. Independente da religião aqui de vocês sabem que, palavra de Deus na Bíblia fala muito de paciência, né? Fala muito de ser manso, essas coisas. Será que tá ensinando a gente a ser bobo? Né? Será que é essa a intenção? Então só faz uma conotação aí, antes da gente aprofundar disso, né? Então quando a gente fala que a capacidade é uma virtude do ser humano de manter aí o autocontrole, e a gente vai manter o autocontrole em que situações? Que são desagradáveis, que são de injúrias, situações que são de incômodo. Aí a nossa paciência é testada, né? Eu nunca vi ninguém medindo paciência tomando uma taça de vinho lá na Torre Eiffel, né? Com cartão Black sem limite. Aí é muito fácil a pessoa falar, sou super paciente, tranquilo. Vai ser paciente, tranquilo lá no 6º ano, no 4º ano, né? Com 25 alunos. Aí muda aí um pouquinho, né? As características. Então, assim, na verdade também, quando a gente fala sobre paciência, é ser tolerante aos erros alheios. Eita, né? E aí a gente fala o quê? Se a psicologia positiva sempre traz que o erro é uma oportunidade de aprendizado, que todo mundo pode aprender com o erro e seguir a vida, inclusive a gente mesma, porque a gente tem um chicotinho aqui interno que fica brigando com a gente toda vez que a gente erra. Se isso é a paciência e a capacidade de lidar com o erro do outro, que são o nosso. Então a gente tem que ser um pouquinho paciente com a gente mesmo, né? O tempo todo. Porque a gente se julga muito, né? A cobrança é muito grande, que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode fazer aquilo. Então, na verdade, quando a gente começa a falar de paciência, sempre tem isso, né? E até vem algumas frases prontas sobre paciência. 2, assim, que eu acho muito legal que o pessoal fala. Paciência tem limites. Quem tem limite é você. Sou eu. De aguentar as coisas desagradáveis, né? Que aí mostra resiliência, mostra força. Mas não é a paciência que tem limite, quem tem limite é você. E tem a outra que fala também, perdeu a paciência. Não perdeu a paciência, perdeu o autocontrole, né? Então a gente às vezes fala isso pra justificar o que a gente fez. Então é muito mais saudável falar assim, olha, eu perdi a razão. Eu não consegui raciocinar e gritei. Mas não, tipo, pelo amor de Deus, a minha paciência tem limite. Aquela criança... E aquela criança. Então, assim, olha só, a criança te domina. E é isso que a gente tem que ter em mente. Quando a gente fala que é um pouquinho paciente, a gente tem que falar,
Quem tá me tirando do sério aqui, ó? Quem tá acabando com o meu autocontrole? Então a pessoa é mais forte do que eu. Uma criança de 5 anos, e gente, sem demagogias, às vezes é difícil mesmo. Só que aí você tem que ter um pouquinho de ferramenta pra saber como que você vai olhar aquela situação, ao invés de gritar, esbravejar, né? E isso tem todo um malefício, porque cada vez que a gente grita com o outro, cada vez que a gente pega uma criança, ameaça, chacoalha, vira assim, ó, dentro da gente, aquele dinossauro, você acha que isso vai fazer mal pra criança? Vai, porque a criança vai ficar assustada. O cérebro dela aqui, ó, o sistema límbico vai acender, pá, estresse. Aí mesmo que você pedir pra criança sentar, a criança não consegue nem raciocinar. Senta, senta, senta. E a criança nem consegue, porque ela tá em estado de alerta, que nem a gente quando vê uma moto com dois homens atrás, assim, que a gente fala, ih, você é assaltado, você já fica em estado de alerta. É isso que acontece com a criança. Só que, pensa bem, quando a gente faz isso, quando a gente perde a paciência, a gente dá o poder da outra pessoa controlar o que a gente sente. Isso não é legal. Né? E isso não acontece só com a criança. Eu tô falando aqui do meio escolar, eu sou professora, porque não é só com a criança que a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência com coordenação, com outras professoras, com outros funcionários, com pais, com as crianças, com o marido que não entende que a nossa vida é louca, que a gente chega às vezes cansado, esgotado, o corpo nem responde mais o que a gente tá fazendo, porque é um senta e levanta, corrige aqui, pega ali, e é muito, muito cansativo isso, né? Então a gente tem que ver quem tá tirando a nossa paciência. E daí, eu pergunto pra vocês, por que será que cada vez mais estamos ficando impacientes? Porque parece que a gente tá ficando cada vez com o pavio mais curtinho, mais intolerante, né? As coisas. E por que será que isso tá acontecendo com a gente? Né? Será que era diferente em outras épocas? Será que era diferente com a sua professora quando você era aluno? Será que a vida dela é mais fácil ou menos fácil que a tua agora? Então, ao invés de a gente começar a julgar, a gente começa a analisar. E geralmente, essa impaciência em ambientes de trabalho vem por causa de alta demanda, alta pressão. E a gente tem isso, né? Porque tá aumentando cada vez mais as coisas que a gente tem que cuidar. Só não tá aumentando braços para ajudar, nem ferramentas, mas mais você tem que fazer, mais você tem que fazer. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu me senti uma péssima professora quando eu escrevi no relatório de um aluno, uns anos atrás. Tava começando a estudar tudo que eu estudo hoje. Falei assim, a criança tem dificuldade em focar. A criança precisa de ajuda para reter o foco. E isso tá acontecendo cada vez mais, a gente sabe disso. E aí uma coordenadora que nem brasileira era, ela falou assim, e o que você tá fazendo para essa criança reter o foco? E eu não sabia, porque eu não sabia como reter o meu foco, né? Na hora que ela virou aquela pergunta, eu falei, quê? Sou responsável pelo foco da criança? Somos, né? Porque se você não retém o foco da criança, a criança não aprende, se a criança não aprende, a responsabilidade é sua. Então a gente tem que cada vez aprender mais, e aí cada vez mais a gente fica assustada com a demanda das coisas que a gente tem que fazer, das coisas que a gente não sabe ainda porque a gente nunca aprendeu, mas a gente nunca aprendeu na faculdade, a gente nunca aprendeu em casa, a gente nunca aprendeu na sociedade, porque a sociedade tá aí, né? Tiro, porrada e bomba, né? Falando nisso, eu nem ia tocar nesse assunto, lembrei agora. Aconteceu, foi aqui em São Paulo, não sei se o pessoal em outros estados teve acesso a isso, mas um médico, né, estudante de medicina, já estava fazendo residência, agrediu um menino de 14 anos que veio para São Paulo para visitar museu, fazer um passeio com a escola, e eles estavam divididos em 2 andares, então os meninos subiram para o andar superior para encontrar os outros amigos, e é lógico, 14 anos, começaram a dar risada no corredor, só que tem os registros e as crianças não fazem nada além de dar risada, né? E aí o estudante de medicina saiu de lá, bateu na criança, pegou, mas assim, é chocante a cena, né? Foi parar nos telejornais. E aí foi justamente isso a justificativa, né? Ai, que trabalhou a noite inteira, que deu plantão, que estava estudando para a prova, iriri, piriri, parará. Só que a gente, como professor também, o médico também cuida de vidas, né? Lida com o ser humano. E aí, a partir do momento que a risada de uma outra pessoa é um gatilho tão forte para você sair, abrir a porta e espancar uma criança. Olha como a gente tá desregulado, né? Olha como a nossa sociedade, o meio que a gente vive, a demanda das coisas, eu consigo, eu posso. E na escola, um outro gatilho também que vai levando as professoras cada vez mais se tornarem pacientes é o medo.
né? É o medo de repreensão, é o medo do que a coordenadora vai falar, é o medo do que a mãe vai falar. Então, assim, a gente fica tão naquele estado de alerta que a partir do momento que, como a criança lá, porque o nosso cérebro é o mesmo, você tá em estado de alerta, atenção, você só tá reagindo, você não tá pensando. Você não ativou a região do seu cérebro que é responsável pela inteligência emocional. Você só tá lá no gatilho do sistema límbico que é do animal, que é de reptiliano, que é réptil, que age daquele jeito, que ou ataca ou foge, e a gente tá atacando, né? Então, é isso que acontece com a gente. Então, resumidamente, é aquela palavra linda que a gente adora, né? Que começa com S, tem o tré no meio e termina com C, é o estresse, gente. Não adianta, né? Que é preocupação, ansiedade, tudo isso, né? É assim, os ingredientes perfeitos. A pressa, que tudo a gente tem pouco tempo, né? Pra mim, a pressa é um super gatilho. Relógio, calendário, pra mim, meu coração dispara. Quem me acompanha nas redes sociais, eu falei, as férias, eu fico mais preocupada com as coisas que eu tenho que fazer quando eu voltar, ou de algum projeto, assim, porque é muito difícil pra mim lidar com o tema. Deixa eu ler aqui, gente, eu vou ter que ler de perto, tá? Não se preocupa com as rugas aí na hora que chega perto da tela. Amando essa live, tem um aluno que não obedece, bate e estraga a atividade. De todos os outros, dele e de todos os outros mesmo. Não sei o que fazer. Olha, só de ver esse comentário, provavelmente esse aluno deve estar no ciclo de atenção indevida. Provavelmente na casa, em todos os ambientes que ele se relaciona, ele entendeu que se ele fizer alguma coisa errada, ele tem atenção, né? Resumidamente, mas tem vários fatores pra a gente ver isso. Então, se ele tá fazendo isso, começa separando um pouquinho ele, por que não? Mas isso muito bem conversado. Olha, meu amor, eu vou deixar você aqui um pouquinho mais perto de mim. Primeiro que eu confio muito em você e eu tô aqui pra te ajudar. A te ajudar a você não estragar a atividade de ninguém. Vou te ajudar a fazer a sua atividade. E assim, celebre os pequenos passos. Coisinhas que fez positivo, sabe? Não precisa dar recompensa pra criança. Mas ó, high five, gostei hoje, hein? Gostei da hora que você pegou sua atividade, você foi colocando o nome aí, ó. E não foi lá brigar com ninguém, sabe? Porque geralmente isso que acontece. Todo comportamento é uma forma de se comunicar, né? E às vezes é o jeito que eles têm. Se ele quer atenção, ele vai fazer o que ele souber para ter atenção. E o que ele sabe? Desobedecer. O que ele sabe? Atingir o outro, né? Então, assim, é o primeiro passo, né? O encorajamento da criança a se comportar bem, né? Eu tenho um caso, vou ver se depois lá no final da live tenho ali, e sem contar também, minha querida, que a gente não muda o comportamento dessa criança da noite pro dia, né? A gente vai ter que fazer, e aí você vai fazer uma vez, você vai achar que não tem efeito, ó. Começa a fazer atividade com ele, fala, ó, assim que você terminar a atividade, vem aqui comigo que eu vou te mostrar uma coisa que você pode fazer, ou você vai me ajudar a recolher a atividade. Coloca esse aluno para servir a sala de aula de forma positiva, para ele entender que ele não é aquela criança. Porque quanto mais a gente reafirma, nossa, você não obedece, nossa, você não sei o que lá, nossa, você não sei o que lá, mas ele vai acreditar que ele é isso mesmo. É lógico que às vezes algumas intervenções têm que ser feitas. Por exemplo, eu tive um aluno que ele tinha uma dificuldade tremenda, 4, 5 anos, de usar a garrafinha dele de água da maneira adequada. Que era o quê? Beber água, né? E aí o que ele fazia com a garrafinha? Jogava, batia na parede, abria, jogava a água, saía andando pela água, colocava água na boca, cuspia na carteira, nananana. Aí foi modelando. Chega uma hora que eu falei, porque eles testam também, né, pra saber até onde você vai. Chega uma hora que eu falei, bem resumidamente, tá, gente? Eu posso até trazer esse aluno como estudo de caso um dia. Olha, eu tô vendo que por mais que eu tenha tentado te ajudar, você não conseguiu ainda, muito importante, eu confio em você. E ainda você não aprendeu como utilizar sua garrafa de maneira adequada. Para você não ter mais problemas, eu vou deixar sua garrafinha de água aqui comigo. O dia que você me mostrar que você é capaz de voltar a usar a garrafinha de água da maneira certa, eu te devolvo. Porque agora eu estou te ajudando a não se meter em encrenca nenhuma. Porque se você fizer isso de novo, eu vou ter que tirar você da sala de aula. Aí ele, né? E aí você conversa sinceramente. Você falou, olha, eu tô vendo que você tá com muita dificuldade em zelar, em cuidar da sua atividade. Eu cuido da minha. Eu sou professora, eu faço todas as atividades. Aliás, eu fico muito triste quando você amassa a sua atividade, porque eu fiz com muito carinho pra você.
E dos seus amiguinhos também, porque eles estão fazendo o melhor que eles podem na atividade. E a partir de hoje a gente vai respeitar isso. Porque eu não gostaria que ninguém fizesse isso com a sua atividade. Então eu vou te colocar aqui pertinho para te ajudar, para você conseguir se controlar. E esse aluno também, ele falava muito palavrão. Você vê que vem, né, da família, né? Várias coisas. E falava umas coisas que todo mundo... Eu queria fingir, queria deixar passar que ele não tinha falado para não ficar chamando a atenção dele no começo, que a gente começa a selecionar, porque senão a gente fica louca mesmo, né? E aí falar, teacher, ele falou isso. Aí repetia o palavrão. Eu também ouvi que ele falou isso. Aí, em vez de ter um falando palavrão, tinha vários, né? E aí eu falei assim pra ele, o que será que a gente pode fazer pra evitar de falar palavrão? Porque, eu tava com vontade de falar assim pra ele, pelo amor de Deus, já falei que pode. E eu vou até falar sobre isso, né? Como que a gente reconhece que a gente tá quase a ponto de fazer isso. Aí eu falei assim, enquanto você for falar o palavrão, você segura ele dentro da sua boquinha. Tudo muito lúdico, né? Aí toda hora eu vejo ele assim. Aí depois ele falava, e era muito engraçado, teacher, eu quase falei pá, mas eu não falei, porque eu fiz assim, acabava falando do mesmo jeito. Mas a intenção dele de se autorregular foi muito válida, né? E é muito engraçado, assim, porque você vê que eles tentam, a partir do momento que eles estão tentando, eu não sou muito de fazer meu Deus, esqueci em português. De reforçar com prêmio, premiação, de tabelinha, sabe? Mas se for o caso, em situação extrema, você pode fazer uma cartelinha ali pra ele do tipo, hoje você não amassou, sabe? Até ele se acostumar. Aí você vai tirando aos poucos. Aos poucos ele vai nem vai lembrar mais que você fez a cartelinha pra ele um dia. Então são todas ações que podem te ajudar. A mesma coisa com esse meu aluno. Ele fala muito palavrão e os outros ficam repetindo. Porque cada vez que você fala alguma coisa, não para de falar isso. Aí os outros começam a repetir, porque acha graça até na nossa reação, tá? Porque uma vez um aluno falou isso, eu falei, não acredito que você falou isso de novo. Aí outro repetiu, eu olhei assim, não falei nada, né? Que eu vi que eu tinha exagerado. Aí o menino falou assim, você não vai falar pra mim também? Eu não acredito que você falou isso? Eu falei, não. Aí, porque a minha reação pra ele foi legal, nossa, né? Porque eles querem, gente, eles querem atenção. Se é grito, se é castigo, não importa. É a atenção que eles querem, né? Aliás, eu tava até falando num estudo com um grupo aqui de psicólogas que eu tava fazendo, que as crianças em um orfanato, geralmente elas provocam. Olha que triste isso. Vou até segurar aqui um pouquinho pra falar. As crianças em orfanatos, geralmente elas provocam. Provocam tanto o adulto responsável pra apanhar. E eles apanham, vão atrás dessa batida, dessa agressão, eles estão atrás do contato físico. Único e exclusivamente. Então, o contato físico venha da maneira que for. E a gente acha até que é loucura, né? Mas quando a gente vê tanta gente envolvida, adulto, em relacionamento tóxico, justifica um pouquinho as crianças fazerem o que elas fazem, né? Então, assim, a ansiedade, a nossa pressa vira grosseria, né? A gente coloca tudo ali junto, bate, a pressão do trabalho, a demanda, o medo de errar, o medo da coordenação reclamar, o medo da família não sei o que lá. A gente põe tudo isso, bate ali, ó, bem rápido, com bastante raiva. Vira assim, ó, um bolo perfeito da grosseria. Que quando a gente faz, a gente grita, né? A gente maltrata. Um dos meus maiores motivos de... Não vou dizer que eu nunca grito, não lembro qual foi a última vez que eu gritei com uma criança. Mas às vezes eu faço assim que eu sei que é meu limite de estresse, né? Porque eu respeito, além das crianças, eu respeito o meu ambiente de trabalho. Eu vou falar por mim, como adulta. Quando eu tô na escola e vejo um grito, vejo uma professora ameaçando, uma criança gritando, eu fico assim, ó, gente, né? Do tipo, oi, faz mal pra mim, que eu tô ali a trabalho, que sai pras crianças. E isso vira uma bola de neve. Se um gritou, eu também vou gritar. Né? Um tá estressado, eu também tenho que estar. Porque o pessoal não aceita a gente não fazer isso, viu? Não. Porque eles acham que você é bilionária, que você é Alice no País das Maravilhas, que você tá indo lá só pra passear. Eles não aceitam esse tipo de comportamento. Porque eles estão diretamente atrelando a autoridade com grosseria. Né? Como se isso fosse possível. A gente sabe que não é, né? É só mentalidade ali um pouquinho, né?
E assim, pessoal, como eu falei que ia trazer um pouquinho de estudo científico, né? Mostra que a impaciência no ambiente de trabalho corresponde diretamente, sabe? Esse meio que eu falei que é uma professora que grita, você passa e tá gritando, e você ouve gritando, você também quer gritar, e você vê que todo mundo sem educação, então você também vai ser, está diretamente atrelado à nossa criatividade, à nossa disposição de trabalhar, à nossa vontade de colaborar na comunidade escolar, sabe? E isso a longo prazo, por isso que a gente não se aguenta, por isso que a gente vai se arrastando, que a gente vê aquele ambiente de tanta grosseria, de onde você vai tirar vontade de fazer alguma coisa diferente, vontade de fazer um planejamento? Não dá. Então, assim, além de ser grosseira com as crianças, esse xingamento, essa falta de paciência, esses gritos, essas ameaças que são terríveis para as crianças, também é um desrespeito quanto a professora. E às vezes eu tenho vontade de falar, ô minha querida, vamos fazer o seguinte, eu tenho que dividir o mesmo ambiente aqui de trabalho com você, né? Então maneira esse seu tom de voz porque tá me fazendo mal. Eu não tive coragem ainda de fazer isso. Mas um dia eu terei. Espero que em breve, né? Mas que dá vontade, dá. Né? A paciência, pessoal, é extremamente importante para cultivar, né, um ambiente de trabalho sadio, que as pessoas consigam produzir mais, produzir feliz, inclusive as crianças. Eu faço DDoS com as crianças, que eu coloco os macaquinhos, aliás, eu tô com um carimbo de coração aqui, né? Mas tudo bem. DDoS com as crianças, e depois no final que eu faço teatrinho, eu dou. Geralmente eu dou para segurar 10, 15 segundos. Só que as crianças não têm nem 2 anos, né? Umas têm mais tal. Aí eu dou dos 5 aqui, eu vou dando. Aí depois eu rodo, eu tiro e devolvo pro outro. Eles não choram. Eles não choram do tipo, porque eu tirei, eu peço, né? Eu falo, você pode me dar pro outro brincar? Eles colocam na minha palma da mão. E aí, não foi só uma, nem 2, nem 3 professores que falaram, ai, que bonitinho, eles te devolvem. Nossa, eles te devolvem. Que cada vez que eles devolvem, eu, thank you, thank you, thank you. Primeiro que eu agradeço. Segundo que eu não tiro da mão deles. Se eu não tiro da mão deles, independente dos meses de vida que eles têm, só se for uma coisa que for perigosa. Não vou deixar uma criança com uma faca lá na mão, não é isso. Mas se eu não tiro da mão deles, eu estendo pra eles me dar, pra quando eles querem, eu dou e peço de volta. Sabe? Que a gente vai modelando tudo isso. E aí, quando a gente vai falar, tenha paciência, porque você estendeu a mão, a criança vai demorar uns 5 segundos pra colocar. Ele vai olhar pra você, vai olhar pro bichinho, vai olhar de ver. Mas, dá aqui, dá pra mim, põe aqui. Espera um pouquinho. Né? Uns 5 segundos aí não vai matar ninguém, né? A gente precisa um pouquinho ali, as crianças precisam processar, né, a reação, porque eles são muito, muito novos. E aí, quando eu vou falar um pouquinho sobre paciência, ambiente escolar com as professoras, geralmente falam, mas eu sou assim. Eu queria, viu, ser como você. Eu queria ser tão... Nossa, eu queria. Mas eu sou assim, eu sou impaciente. Gente, eu, Jéssica Zuz, particularmente... Eu fui treinada, né? Eu fui educada para ser impaciente e intolerante. Eu sempre falo isso. E eu sempre fui. Eu venho mudando. Eu não tô nem 30% perto do que eu queria estar. Com as crianças, eu tenho muito mais facilidade de ser paciente. Com o adulto, nem tanto. Eu sou bem intolerante com o adulto. Com criança, eu tenho essa habilidade maior, porque eu entendo que eles dependem de um modelo positivo para aprender e fazer diferente. E eles recompensam isso, fazendo, recriando esse comportamento. Se eu for paciente com um adulto, ele vai achar que eu sou tonta, sou besta, que vai abusar de mim, vai fazer de novo, vai me fazer de palhaça. Esse é o problema, né? Então, por isso, pra mim, eu vejo muito mais vantagem em ser paciente com as crianças. E mesmo que você não seja paciente com as crianças, que 99% das professoras falam, um estudo de 2012 do Jornal de Psicologia Positiva, mas é em inglês, tá? Positive Psychology, descobriu que a paciência é um traço da personalidade. E na live de ontem a gente falou um pouquinho de traços de personalidade. E que mesmo você não consiga nem identificar isso, você é capaz de treinar. Você é capaz de expandir isso,
né? Como a gente fala que a resiliência é um músculozinho, que você vai treinando, você vai ficando mais forte, é isso mesmo. Ninguém nasce, olha que premiada que essa professora foi, ela nasceu com 5 quilos de paciência. Olha, coitada dessa. É lógico que o meio ambiente influencia, a forma que a gente foi educado influencia, a rotina de vida que a gente tem fora da escola influencia também, mas independente do pior cenário que você tenha, é sempre possível você aumentar, né? Pelo menos trabalhar isso para desenvolver, porque é um traço da sua personalidade. Você pode mudar esses traços a hora que você quiser, né? Você pode deixar de ser uma pessoa intolerante para uma pessoa tolerante. E isso, além de contribuir no ambiente de trabalho, contribui para a sua vida, né? Que é esse o ponto que eu vou falar para você. Cria-se o hábito de ser paciente. É isso mesmo, Simone. Nem tinha te visto aí, minha querida. Cria-se o hábito de ser paciente. E aí, eu ia até falar isso mais pro final, mas a gente acha que quando a gente tá sendo paciente, a gente tá sendo tolerante, a gente tá sendo tolerante com o outro. Mas na verdade não. A gente tá sendo tolerante com a gente mesmo. Porque o estresse que dá esse ímpeto, esse impulso de responder, de ficar brava, de gritar, vira tudo em cortisol. Que fica no corpo de quem? Da pessoa lá ou aqui? Fica aqui dentro de mim. E geralmente leva-se 7 horas para isso amenizar. Então se eu grito agora, grito de novo, eu vou passar o dia inteiro estressada, com cortisol lá nas alturas. Né? Não sei quem tem conhecimento, mas é um hormônio perigosíssimo, né? Que leva a várias doenças. E é justamente por isso que a gente tem essa quantidade de professores que se medicam ou que bebe demais. Tem muita professora com alcoolismo, professora que fuma demais, né? E é justamente isso. Você fica num nível de estresse tão grande que você quer compensar em alguma coisa. Geralmente é comida, geralmente é bebida, geralmente é um remédio que precisa ali, né? E aí eu já vou entrando assim com vocês no passo das 7 dicas que eu coloquei em prática, que é baseado nesse estudo também da psicologia positiva. E parece até um pouco utópico, mas vocês vão ver que é humano, na verdade. Eu vou falar aqui um storytelling, uma historinha muito curta, que eu falo para meus alunos, que talvez você aí consiga replicar essa historinha, principalmente quando eles estão muito impacientes com tudo, que eu falo, quem terminar, levanta a mão. Na hora que você vai, terminei. Aí você fala, olha, o que eu falei? Pra quem terminar, levantar a mão e ficar ali esperando ou terminar, levantar a mão, gritar e vir atrás de mim, né? Então é justamente nessas situações, ou um tá muito tolerante com o outro. Eu tive uma situação de uma aluna gritar com uma outra aluna hoje, e aí depois a gente conseguiu acertar ali, e a que gritou, falou assim, veio me pedir desculpa. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu gritei. Aí eu falei assim, é difícil a gente se controlar, mas a gente vai aprendendo, tá bom? Não tem importância, você vai fazer melhor da próxima vez. E eu achei tão fofinho que além dela perceber que ela tinha agido errado, ela veio e pediu desculpa. Eu falei assim, mas a melhor parte você já fez, que você foi pedir desculpa pra sua amiga. Eu vou deixar a live salva assim, meu amor. Vou dar 7 dicas, mas depois você assiste, tá bom, minha querida? Foi um prazer tê-la aqui. E seja o que for que você for fazer, um beijo, até a próxima vez. Olha, essa história que eu falo pras crianças é assim, eu falo, sabia que tinha uma florestinha? Tinha, né? Eu tenho meu sotaque, tinha. Sabia que lá na florestinha tinha um macaco e o macaco adorava manga. Nossa, mas o macaco adorava manga. E ele descobriu uma árvore que dava a melhor manga da floresta toda. E era muito longe, muito longe. Demorava muito para o macaquinho ir e voltar. Aí o macaquinho teve uma ideia, porque ele era muito inteligente, esse macaquinho. Ele comeu a manga assim, que era muito gostosa. Depois ele guardou as sementinhas. E ele foi lá, procurou o melhor lugar, a melhor terrinha que tinha. Um lugar super secreto para os outros animais não irem lá. Cavou, achou o melhor lugar. E colocou a sementinha dele. A sementinha da manga que ele mais gostava. E ó, ficou lá, colocou um pouquinho de água e falou, nossa, agora vai nascer o pé da manga que eu mais gosto. Ele tava muito feliz esse macaquinho. Aí ele acordou, no outro dia ele foi lá, não tinha nada, não tinha nascido nenhuma folhinha. Aí ele ficou muito desesperado e foi lá e desenterrou pra ver se a semente tava lá. Ele ficou tão feliz que a semente tava. Aí ele ficou feliz e colocou de volta. E esperou no outro dia. No outro dia, não tinha nada.
Ele desenterrou de novo. Aí ele pegou a sementinha. Ah, a sementinha tá aqui, ela tá boa. E colocou ela de novo na terrinha. Ele fez isso várias vezes. E nada da árvore dele começar a nascer. Aí eu pergunto, por que vocês acham que a árvore dele estava demorando tanto para nascer? Porque ele estava desenterrando, né? E quando desenterra, não cria raiz. Se não cria raiz, não vai ter fruta. É verdade. Então o que será que o macaquinho tem que fazer? O macaquinho tem que colocar a aguinha e esperar. Esperar. Eu falo, tipo, dar uma pausa positiva quando a gente espera para não ir lá desenterrar a sementinha. E eu até uso essa conotação às vezes que as crianças olham. Você tá precisando respirar para não desenterrar a sementinha da manga? Eles já sabem que é, né? Porque eu tô muito ansioso. E a gente acha que a impaciência vem só com a braveza. Não é só com a braveza, porque a gente não fala que tá bravo, né? Mas tem tantos outros sentimentos. Tem a frustração, tem a ansiedade, várias outras coisas que fazem a gente ficar impaciente. E eles, eu tô aqui esperando a sementinha da folhinha. Então eles já perceberam isso. E eu sempre falo com eles. Aí no final eu sempre falo com ele, para que a árvore nasça e tenha muitos frutos, para sua árvore assim ser um sucesso, a minha aula ser um sucesso, a sua atividade ser um sucesso, precisa de duas coisas: esforço e paciência. Ele fez o esforço quando ele atravessou a floresta e pegou a manga que ele mais gostava e achou o melhor lugar. Ele fez muito esforço para cavar, para deixar o buraquinho certinho da semente. Mas ele não teve a paciência ali para esperar a árvorezinha crescer. Então não adiantou nada o que ele fez. Precisa ter paciência. Né? Então eu falo isso e as crianças entendem que, gente, que não brota do nada, né? Não é do nada. Às vezes a gente tem uma boa intenção, que é o esforço, só que a gente não tem um pouquinho de tempo de aprendizado, tempo de treino, né? E é por isso que a gente vai fazendo isso com as crianças. Porque a gente é incapaz, a gente, professor, seja quem for, professor, mãe, auxiliar de sala, qualquer pessoa que lide com criança, a gente é incapaz de ensinar a eles coisas que a gente não sabe. Como que eu vou ensinar a ser paciente se eu não sei ser? E tá tudo bem, porque eu posso estar na minha curva de aprendizado. Ninguém nasceu com todas as habilidades. Justamente numa geração que é nossa, que a impaciência estava relacionada com várias qualidades que são pejorativas. E lá atrás, eu não sei se você se lembra, mas a nossa geração, nosso sistema educacional foi criado para servir o quê? Para servir firma, empresa, linha de produção. E na linha de produção, qual era a qualidade do peão bom? Rápido. Faz tudo muito rápido. Não pensa. Não. O que faz? Repete mecanicamente um processo. Né? E é isso, mas parar para pensar, às vezes é tirar leite de pedra na nossa sociedade, que a gente não... Quem dá um tempo para pensar? Quem foi ensinado a isso? É muito difícil, né? Agora, pessoal, tá quase já no final da live que eu falo para danar, né? Falo bastante, glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho das 7 dicas do que... Isso foi de um treinamento internacional que eu tive. Coloquei muito em prática, nem tudo eu consigo, que às vezes a gente rotula a pessoa, rotula a criança, e a gente pega um tanto de ranço, e a gente precisa de um tempo nosso para neutralizar o que a gente rotulou da pessoa, para a gente conseguir colocar isso em prática. Mas a gente vai tentando. A primeira coisa é a gente reconhecer, ter uma autoconsciência. Isso é difícil. Da onde a gente percebe que a gente está ficando impaciente? E isso vem... sintomas, aspectos físicos, né? Tem gente que começa a ficar assim, começa a fechar a mão, começa a coçar a orelha, a cabeça, sabe? Tem professor que já começa, você vê, eu já vejo, a assistente de sala que eu trabalho, eu vejo que quando ela vira assim, o olho, falei, vamos tomar uma aguinha, porque eu sei que ela já tá ali no limite dela. Eu começo a falar assim, sabe, com o dente assim, cerrado, aí na hora que eu falo, você tá fazendo aí? Aí eu falo, eita, tô ficando nervosa. Então, a partir do momento que você começa a identificar qual é o sinal que o seu corpo dá, que o corpo é esperto, gente, nosso corpo ali, a nossa mente é perfeito, não tem eira nem beira. Sabe o reservatório de gasolina? Acende a luzinha primeiro. Você fica ali sem gasolina se você quiser. Se você não tiver conhecimento, né? Então, ali, acendeu a luzinha, o que eu faço?
Pega água, peraí, já vou, peraí, pega água, bebe água, por isso que é bom ter água, bastante água, sabe? Às vezes, muitas vezes eu fazia isso, abria o armário porque eu ficava um pouquinho de costas pra criança que tava me irritando, ou pra situação, respirava, contava até 10, mexia no material e ia. Às vezes eu falava, peraí, vou colocar uma musiquinha aqui, eu já volto. Colocava uma música, alguma coisa pra que a minha cabeça desviasse daquela tensão. Porque eu não posso trabalhar bem se eu tô ali, ó, um pouquinho pra estourar. Se você tiver, né, o privilégio de ter alguém em sala de aula com você, vá ao banheiro. Vá ao banheiro mais longe da escola, dê uma volta, né? Mas começa a perceber que na hora que você tá. Então, o primeiro sinal é o físico. E muitas pessoas falam, eu não tenho. Tem sim. É porque não percebe. Segundo, é ver os gatilhos, né? O que geralmente essa criança faz pra você? Será que quando ela levanta, quando ela já levantou a terceira vez, você já tá assim, fala, nossa, o que eu vou fazer? Vou fazer uma atividade de pé, então? Vou colocar todo mundo no chão? Vou pedir pra ela me ajudar aqui, então, deixar ela de pé do meu lado? Alguma coisa você já começa a antecipar pra prever, né? A gente não tem, tanto é que a live da semana que vem vai ter... É isso mesmo. Vou na mesa de outras crianças auxiliá-las. Porque às vezes a gente ignorando ali um pouquinho, é o tempo suficiente pra gente se acalmar. E eu não tô falando de 3 horas, eu tô falando coisas de segundos, de 1 minuto. Esse olhinho que tem essencial, eu ganhei de uma professora de lavanda, às vezes eu colocava assim, pra cheirar, que na verdade não era nem, acho que tanto o olhinho em si, mas o fato da gente respirar. Mas é lógico que às vezes a gente não tem isso, né? É verdade. A gente vai, se recompõe tudo e vai. Eu, por exemplo, assim, vou deixar bem claro aqui que os gatilhos nem sempre são os alunos. Às vezes o gatilho que deixa a gente já um pouco fora da caixinha acontece muitas vezes antes da aula. Às vezes é em casa, às vezes é no trânsito, às vezes é na sala dos professores, às vezes é algum problema, alguma outra coisa que não seja o aluno. Eu, particularmente, eu tinha intervalo, às vezes o intervalo, sabe? Você vê que as crianças vêm, as coisas que elas fazem, vêm com briga, vêm sem briga, você fala, depois do intervalo já... depois a educação física. Então, você já tá sabendo que é isso, você vai programando, fazendo um tempo, um acolhimento diferente, porque você sabe que você vai estourar com aquilo, por que você vai deixar aquilo acontecer, né? Eu lembro muito do meu avô. Meu avô, gente, figuraça, ele era. Minha avó uma vez falou assim pra ele, fica aí vendo o leite ferver, né? Porque na época fervia o leite. E minha avó falou, fica vendo o leite ferver. E ele ficou olhando ali, pra leiteira. Na hora que o leite começou a ferver, ele, tá fervendo, o que eu faço? Ferveu, o que eu faço? Sujou. Quer dizer, ele viu, ferveu, caiu tudo pra fora e ele não teve reação, né? Então, é muito difícil reagir na hora do auge, então a gente sempre antecipa. Eu vou falar uma coisa que agora eu me sinto um pouco mais liberta pra falar, porque faz tempo já que eu me desvinculei dessa escola. Mas eu tinha, no dia que eu tinha reunião pedagógica, meu Deus, eu só faltava morder o cotovelo, porque era um gatilho pra mim, essa reunião. E eu vou falar o porquê depois, sabe? E aí eu já ia assim, vou lá ouvir a mesma coisa, vou ouvir não sei o que lá. E aí, quando eu saía, eu ficava tão estressada com as coisas que aconteciam na reunião pedagógica, que eu falando, teacher, bah! E descontava tudo na criança, porque eu já chegava, né? E a gente começava a rastrear. E aí, o segundo passo, né, que é a autoconsciência da gente ver o físico da gente. O segundo, saber quais são os gatilhos e rastrear. Quando a gente começa a saber, quando a gente sabe quais são os gatilhos, a gente começa a rastrear e a gente fala, nossa, por que será que essa pessoa tá me tirando do sério? Por que será? O que será que ela fala que pega tanto minha atenção, assim, que me tira fora da caixinha? Será que ela quer atenção? Será que ela quer autoridade? Será que ela quer passar que ela sabe mais, que ela é tão boa? E aí, o que acontecia nessa reunião, quando eu comecei a rastrear? Tudo que eu falava, toda ideia que eu tinha, eu falava, nossa, eu acho que eu vou fazer um projeto árvore. Vou pegar isso, vou pegar uma folha, não. Aí acabava a reunião, olha, então eu andei pensando aqui, durante a reunião veio uma ideia. O que você acha de você fazer um projeto árvore, Jéssica? Aí eu ficava assim, nossa, legal. Aí eu ia embora, saí da reunião, me achando uma trouxa, porque ela queria passar a ideia, que a ideia magnífica, criativa era dela. Ela pegava e jogava de novo. Aí eu fui analisando e falei assim, nossa, ela é muito insegura.
Ela quer provar que ela coordena a reunião pedagógica, ela é a dona da razão, foi ela que deu a ideia, ela que tá me norteando, que ela quer que seja validado o serviço dela, ela é insegura. Pra mim, valia alguma coisa a palavra dela ou não? Comecei a deixar passar. Deixei passar uma vez, deixei passar duas, que eu via que era a insegurança dela, que ela queria mostrar serviço. Sabe aquelas pessoas, sabe que você quer mostrar serviço, que é uma pessoa que é insegura, uma pessoa que sabe que é substituível facilmente, aquelas coisas, enfim. Aí eu comecei a perceber uma coisa, que o terceiro passo aqui, terceiro não, quarto eu acho, né? É vestir os sapatos da pessoa, que é o negócio da empatia. Aí, o pior dia da semana pra mim era o dia dessa reunião pedagógica, que essa coordenadora ia fazer isso comigo. Adivinha qual é o dia que ela era mais feliz da vida dela? O dia que ela ia ter reunião comigo. Que eu acho que os outros dias devia ser tão sem muita graça, que ela vinha e ela ficava toda feliz. Era o dia que ela vinha maquiada, era o dia que ela vinha com roupa, o dia que nananã. Só que ela contava muito da vida dela, pessoal, algumas coisas. E quando era na hora do pedagógico, ela vinha e soltava a bomba como se a ideia fosse dela. Aí, conversando um pouquinho, tentando rastrear um pouquinho da pessoa, é mais ou menos o que tá um pouco ancorado com a live de ontem, até por isso que eu quis fazer de ontem antes, que às vezes a gente tem que olhar pra pessoa, pra poder ter empatia, a gente precisa conhecer um pouco. Ela era extremamente sozinha. Extremamente sozinha. Era muito bem casada, só que extremamente sozinha, né? Poucos amigos, pouca gente da família, pouca atenção do marido. Então era praticamente o que aquele aluno fazia, né? Queria ser o centro das atenções. E aí eu falei assim, né? A bebê é o melhor momento da semana dela é o meu pior. O meu pior porque eu tô ali, ó, cedendo espaço para ela brilhar. Fazia diferença na minha vida? Quem tava na reunião? Eu e ela. Quem sabia da verdade? Eu e ela. Porque que diferença fazia? Ela poderia falar para terceiros, nossa, eu tive uma super ideia que eu passei pra Jéssica, mas daí, ó, meu salário não ia aumentar nem diminuir de nada. E eu percebi que a raiva, a impaciência que eu tinha só tava fazendo mal pra mim, porque ela saía ali, ó, linda, maravilhosa, e quem ficava tudo ali cheio de ranço era a euzinha, né? E aí, qual o próximo passo? Infelizmente é relaxar e respirar, né? Se tiver, nesse caso, os dias que realmente me incomodava, mas eu queria manter a minha paciência, eu falava de maneira muito educada. Falava assim, então eu vou manter a ideia que eu trouxe da árvore, eu vou manter a minha ideia então, né? Do projeto Árvore, fechou? Você gostou da minha ideia então? Você gostou do meu projeto? O que você achou do meu projeto? Aí ela olhava assim, muito legal, pode aplicar. Beleza, eu saía do tipo, ganhei essa luta. Às vezes pra mim fazia sentido, às vezes não, né? Mas eu respirava antes e falava, será que vale a pena? Quando era too much eu falava assim, sabe? Quando eu via que tava demais, mas por quê? Isso me fazia muito mal. E aí que eu comecei a perceber que nem tudo, a impaciência da professora nem sempre está relacionada com a sala de aula. E quanto mais a gente é influenciada pelo ambiente externo, pior fica, porque na sala de aula, a maioria das vezes a gente tem um controle aí do que a gente pode fazer. Externo não, eu não posso falar, viu? Cancela todas as reuniões pedagógicas desse ano, porque eu não suporto mais ficar com você e ficar falando com você. Não tem isso, né? Então a gente vai usando assim, as ferramentas que a gente tem. A outra e a última dica é de mudar um pouquinho o nosso estilo de vida, né? Eu não sou um exemplo clássico, maravilhoso disso, mas eu tento o máximo que eu posso, dar prioridade pra mim, porque daí aumenta um pouquinho, sabe, nossa tolerância, o nosso bem-estar. Quando a gente tá bem cuidado, a gente é um pouquinho mais tolerante com o mundo e com o outro. E nesse processo aqui das dicas que eu tô dando, do exemplo, o que aconteceu nessa mudança de estilo de posicionamento que eu tinha? Conforme eu disse, às vezes eu me posicionava na reunião pedagógica e deixava claro, mas quando era um projeto muito grande, um projeto que era uma feira de ciências, eu falava, eu não acho que é justo outra pessoa se vangloriar de um trabalho que é meu. Vamos ser justos. Porque isso também é legal, a gente se posicionar e falar, não é legal uma pessoa tomar minha ideia. E eu vou defender meu trabalho, eu vou defender meu projeto. Sabe o que eu fazia? Eu mandava um e-mail, deixava no rascunho, 5 minutinhos antes da reunião pedagógica que eu mandava. Falava, vamos abrir o e-mail? Acabei de mandar um e-mail, essas são as minhas ideias, estava registrado. Então, assim, foi formas que eu aprendi
para lidar com o estresse que era até fora da sala de aula, mas que repercutia tudo lá. Então, o que tudo isso dá para aplicar na sala de aula com os alunos? Você identifica fisicamente quando você está começando a ficar nervosa. Você vê quais são os gatilhos. Será que o aluno fala muito alto? Se o aluno for gritar, já dá uma atividade de pular, de cantar. Agora todo mundo cantou, agora todo mundo calma. Você vai trabalhando. Aí você vai ver, você vai rastrear um pouquinho disso, você vai ter um pouquinho de empatia, você fala, poxa vida, essa criança não tem nada de atenção em casa. A única pessoa que olha para ela sou eu. E aí você pode fazer o quê? Respirar, pensar, tomar seu tempo aí de pausa e agir e falar, olha, eu sei, eu percebi, eu tô vendo que você quer que eu te veja aí. E eu te vejo, tá tudo certo. E agora você tá atrapalhando minha aula se você continuar fazendo isso. Não esperar do tipo, peraí, não, tá, agora quem tá falando isso é... de novo você tá falando, ó. Você fala, não, olha, agora é minha vez. Eu sei que você quer falar e você já falou. É uma questão de se posicionamento, né? E esse mudança um pouquinho de estilo, um pouquinho do como a gente lida, gente, é o quê? É sempre repertório. Se a gente quer mudar, a gente não sabe como, a gente precisa aprender. Primeiro a gente precisa saber de onde a gente vai sair, para onde a gente quer ir. Depois a gente vai pegar fontes de referência. Então tem muita coisa que a gente tem que fazer aí. E aí, o que a gente resume em tudo isso? É não levar para o pessoal. Porque a partir do momento que a gente leva para o pessoal, a gente fica muito sentida, fica muito doída. A gente não consegue agir nada disso. Porque a gente está acessando a nossa inteligência emocional. Então, ó, inteligência, a gente precisa ser esperto. Agir da melhor maneira que beneficie somente a gente. Porque a gente que vai embora com a raiva, com a impaciência no peito, o pessoal não tá nem aí. Eles vão do jeito que vão, né? Então, assim, eu não culpo a minha dificuldade de começar a ser paciente. Nenhum momento. Porque a gente é de uma geração que a gente não aprendeu como lidar com o impulso, como lidar com desapontamento, com a frustração, com a pressa. A gente aprendeu isso? Não aprendeu. A gente tá tendo que aprender duras penas, agora depois de velho. Eu falo velho por causa de mim, né? O velho não é velho por causa da idade, do número em si. Porque se a gente tivesse aprendido antes, teria ajudado tanto a gente. Que são as benditas habilidades socioemocionais, habilidades de ser humano, de ser um ser humano bom, que é o tema da live de manhã, tá? Só para deixar aqui um pouquinho. E aí, pessoal, eu tenho essa responsabilidade social que todo professor tem, né? De ser um modelo de comportamento para meus alunos. As crianças, olha, guarde isso. As crianças, elas não aprendem a serem calmas somente porque você pede. A melhor maneira de ensinar essas crianças é ser um exemplo para elas. Um exemplo de comportamento. E às vezes é falar, ó, tô muito nervosa, eu preciso do meu tempo. A partir do momento de falar, tô vendo que você tá nervoso, vai ali respirar um pouquinho. Vamos praticar um pouquinho? Por que geralmente a gente usa o tempo para a criança? Ao invés de ser a pausa positiva, que é a pausa que a criança faz antes de reagir, a gente usa como pausa de castigo. Pensa, vai pensar que é punição. Uma criança que acabou de fazer alguma coisa errada e acabou de levar uma bronca e acabou de ser colocado no cantinho, a última coisa que ela vai fazer é refletir sobre o que ela fez, porque a criança muitas vezes não tem maturidade para fazer essa reflexão sozinha. Então você tira a criança de perto de você, às vezes tira ela do convívio social para punir o que ela fez. Mas isso não quer dizer que vai ensinar a forma que ela vai ter que se comportar da próxima vez, né? E assim, gente, ninguém aprende, né, quando a gente manda fazer as coisas, né? Já pensou, um médico tá no último ano lá da faculdade, vai lá operar! Nossa, falou para eu operar, vai lá operar, né? Não é assim. Ele vai aprender a fazer uma cirurgia, vai aprender como? Acompanhando alguém fazendo uma cirurgia, estando ali vendo um médico experiente fazer, ler sobre, praticar antes da cirurgia, né? Não é do tipo na hora. Então é por isso que a gente tem que treinar essas crianças um pouquinho antes. E para treinar as crianças a gente precisa estar preparado um pouquinho, porque no impulso, na raiva, a gente não consegue ensinar ninguém, né? E eu sei que é muito difícil pra gente como professora ter essa paciência. Mas eu vou falar uma coisa, do tempo que eu venho trabalhando, do pessoal que eu converso muito, com mãe e pai, não é só professora que precisa ter paciência. Esses tempos atrás eu conversei com uma mãe que trabalha como um Uber. Você acha que é fácil a vida de um motorista de Uber?
Você chega lá, é cancelada a corrida, tá, marca num lugar, tem outro, é o trânsito, às vezes a corrida, na verdade, você fez, você trabalhou, mas você não ganhou tanto. Será? Será que é só a nossa profissão? Será que é só lidar com a criança? Será que você pode responder o passageiro do Uber do jeito que você responde a sua criança? Vai, senta lá! Será que você pode fazer isso com o passageiro do Uber? Vai, abre logo essa porta do carro, entra. Não. Por que a gente faz isso com a criança? E aí, esses tempos atrás, também estava trabalhando com uma mãe que tem um salão de beleza. Você acha que é fácil? Você acha que não tem gente que marca lá e depois desmarca? Tem gente que chega atrasada e quer ser atendida? Gente que vai e depois não paga, fala que vai fazer o Pix? Você acha que é só a nossa profissão que precisa ter paciência? E por que a gente trata a criança de forma assim, sabe, tão ríspida? Será que seria legal se as outras profissões tratassem os clientes da maneira que a gente trata a criança? Né? Eu não tô julgando, porque eu falei que o propósito da live não era esse, mas é uma forma da gente se questionar. Por que a gente faz isso com a criança? Porque a criança não tem poder, não tem voz. E é esse o mal da nossa sociedade, né? É justamente isso que a gente quer fazer diferente. A gente não quer mimar essas crianças, a gente não quer deixar eles fazerem tudo. A gente vai tratar um pouquinho com respeito, porque a partir do momento que essas crianças ganham força física, principalmente porque a gente quer ganhar das crianças na força física e no grito, né? No nosso poder. Quando eles ficam grandes, o que eles fazem? A mesma coisa que fizeram com ele. O mundo precisa de paciência, é isso mesmo. E eu tava até ouvindo aquela música linda do Lenine, né? E eu sempre lembro também dessa coisa, você não vai pagar metade, né, com a cara feia. Ninguém vai fazer mais barato pra você, né? Cara feia não dá desconto. Meu avô falava isso. Então por quê? Sabe, viver com aquela cara, sabe? O pessoal acha bonito ser intolerante. Acha que é força. E esquece que não é fraqueza. A virtude em si é ser forte, resiliente. Há situações que não é do jeito que a gente queria que acontecesse. Já pensou se a gente tivesse o poder de controlar tudo? Nossa, seria ótimo, né? Mas será que teria tempo pra você? Se tivesse que ficar controlando tudo da forma que tem que ser? Outro aspecto, pessoal, uma informação que eu queria trazer pra vocês, que eu vi uma reportagem essa semana. É Abel Ferreira, eu acho, o técnico do Palmeiras de futebol. Ele parece que foi o técnico que mais recebeu cartão vermelho, que foi mais expulso de campo. Ele tem um pavio curto, ele é intolerante, ele é explosivo, né? E lá o cara tá com 500 câmeras, tá com a mídia toda em cima dele, ele não consegue se controlar. E aí, esses tempos atrás, ele foi fazer até um treinamento com aquela monja que tem, famosa, essas coisas. Ela ensinou respiração, ensinou um monte de coisa pra ele, só que na prática a teoria é outra. Então, se a gente começar a praticar agora, a gente não consegue, a gente não vai ter resultado, a gente tá desenterrando a sementinha toda hora, né? A gente não quer, a gente quer ter frutos, então tem que parar de cavar e tirar essa semente de lá. Então, o que é? Saber, uma das principais dicas para a professora é saber o que é esperado do seu aluno. Porque a criança precisa de movimento. Hoje só tem playground. Não tem uma água para subir, não tem uma terra para sujar, né? E aí, esses tempos atrás, a minha assistente de sala falou assim: ai, nem vem você com esse papo, hein? Que criança precisa de movimento, que criança precisa movimentar. Pelo amor de Deus, essas crianças vão parar quieta. Aí eu falei assim, vou falar uma coisa pra você que uma vez eu ouvi de um treinamento. Vai doer. Aí eu falei assim, sabe quanto uma criança precisa de movimento? E essas crianças estão sentadas na carteira o tempo todo, é por isso que fica tão difícil pra gente? Ela falou, quanto? Eu falei assim, o mesmo tanto que adulto precisa de tempo pra fofocar e reclamar. Ela falou, vixe, então é um monte. Eu falei, é um monte. O mesmo tanto que a gente precisa de fofocar e reclamar é o que a criança precisa de se movimentar. Então, se você sabe o que é esperado da sua criança, da idade que ele tem, que bendito que você quer fazer a criança ficar sentada na mesinha o tempo todo. Não é daí. Fisicamente, a criança nem tá preparada para aquilo, né? Mas a gente quer que faça. Então, comece a adaptar. Essa semana eu dei uma atividade que eu falei para as crianças, vai todo mundo fazer no chão. O pessoal pintou, as crianças pintou de bruço, com o pezinho assim, ó. Cantando. Ai, gente, coisa mais linda, sabe? Porque eu lembro de ficar no tapete da casa da minha tia e pintando com meus primos. Agora fala, quando uma criança faz isso hoje em dia?
E deu tudo certo. Eles compartilharam uma caixa de lápis de cor no meio ali, fizeram um centro, parecia até um girassol, os pezinhos assim. Devia até ter filmado, gente. E assim, um dos maiores benefícios de ser uma pessoa paciente, pega essa que é a visão para a vida. A paciência, a serenidade é repelente de pessoa tóxica. Que pessoa tóxica não consegue ficar muito tempo perto da gente, que incomoda. A gente passa um repelentinho, sabe? E eu sempre falo assim, é um repelente automático. Deixa, quanto mais vem reclamar de mim, mais eu passo batom vermelho, mais eu dou risada, a pessoa fica mais brava ainda. Né? Fica mais longe de mim, que não tem nem graça. Aquela velha história, se você for na fila do banco e começar a reclamar, poxa vida, hora do almoço só tem um caixa aqui, cobrar taxa o povo sabe, mas não respeito, nananana. Ó, faz um coro, todo mundo, é verdade, isso mesmo. Aí você fala, nossa, olha, que bênção, hein, que a gente tem dinheiro para pagar a conta desse mês. Glória a Deus, a gente tem perna para ficar aqui ó, esperando na fila, que bom, né? Que a gente tá aqui ó, no banco, não tá no hospital. Vão olhar assim pra você e vão te achar louca. E é justamente essa é a impressão que eu tenho quando eu tô na sala de aula, né? Na sala de aula não, no ambiente às vezes da escola, e quando o pessoal me vê dando aula, fala, nossa, de onde ela tá dançando, cantando com as crianças às 7 horas da manhã, né? De onde foi que ela tirou isso? Então a gente pratica, quanto mais a gente sorri, né, mais abre as portas, assim. E não adianta ficar tão marrenta assim com as crianças, não adianta. É mal pra você. Não é nem tanto para as crianças, porque as crianças esquecem facilmente. Elas ficam ali com medo, paralisa, mas depois elas vão correr brincar. Quem leva o estresse pra casa, né, em formatinho assim, embalado pra viagem de presente, e acumula aqui, ó, é a gente. Então, literalmente, não tem olerite que pague o nosso bem-estar. E aí a gente tem que praticar mesmo, sim, a paciência, no sentido de ser forte. Há situações que a gente não queria estar enfrentando, ao contrário de ser covarde, de não enfrentar a situação. Então muda esse mindset sobre paciência, que vai ficar mais fácil você se defender quando alguém vier falar alguma coisa, principalmente quando fizer alguma conotação, alguma brincadeirinha, quando você tiver com uma força maior do que eles de resistir ao comportamento de uma criança que não sabe nada da vida. Quem sabe é a gente, né? Então vamos raciocinar. Tem uma frase que eu escrevi uma vez para um 5º ano. O bom humor, ele salva a paciência. Então, assim, qual a melhor maneira de me tornar uma pessoa mais paciente, tolerante? Seja bem-humorada. Começa a ver a graça nas coisas. Começa a ouvir a música que eleve, assim, que faça você se sentir forte. Então, o bom humor, ele salva a paciência. A paciência, ela salva o amor, que salva o mundo todo. Então é isso, é virar a chavinha, parar de achar que ser paciente é uma coisa negativa, não é não. Se alguém apontar o dedo aí pra você agora, você sabe o poder e a força da professora que você é, porque você é paciente. Isso não quer dizer que você é tolerante ao sofrimento. Isso quer dizer que você consegue lidar com situações que são difíceis. Reconheça aí seus sintomas, reconheça quais são os gatilhos que tiram sua paciência, desvie, dê uma limpada, deixa ele mais fácil para você. E entenda que atrás daquela pessoa que te irrita, tem um ser humano cheio de defeitos. Seja empático, talvez ele não saiba da vida o quanto você sabe. E é por isso mesmo que você tem que falar para ele, é aqui que eu te ensino, né? Não fazer igual, porque se a gente fizer igual, a gente se nivela. Falei demais, né? Sempre acabo falando. Mas, pessoal, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma ideia, alguma coisa sobre a live de hoje. Vai ficar salva? Eu acho que sim. E depois, se vocês acharem que pode usar, que pode alguma professora servir, o que eu falei, se faz sentido para acalmar o coração da gente, porque eu tenho certeza absoluta, a gente não tá no caminho errado. Né? A gente que procura um pouquinho mais de autoconhecimento, um pouquinho mais de informação para lidar com a nossa profissão, para lidar com a forma que a gente se posiciona no mundo, porque a nossa profissão é isso, é a parte da sociedade que a gente serve, que a gente faz o nosso melhor. Então a gente não tá no caminho errado, tenho certeza que não. Então assim, a gente só precisa se unir com as pessoas certas para tomar um bom café e rir, né? Que o bom humor ele ajuda muito. Vamos ler aqui. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Imagina, meu amor, muito obrigada a você de ficar aqui comigo, viu? No coração mesmo, ó. Sinta-se abraçada e beijada e eu vejo vocês amanhã
Eu também te amo, te ouvir. Por isso que, por isso que nossos encontros têm que ser férias, né? Daí dá certo. Foi muito bom, obrigada, Luciana. Obrigada de coração, minha querida. Amanhã a live é sobre habilidades socioemocionais, né? Da onde surgiu isso? Quem foi a pessoa que começou a falar que a gente precisa se ligar nisso? Não vai ser completa com todas as informações, mas eu vou trazer um suficiente para quando alguém for falar habilidades. Peraí, que eu sei do que você tá falando, que eu assisti a live lá com a moça lá da Jéssica Zuzzi lá, e eu sei que você tá falando porque a menina foi lá para pesquisar e estudar antes de vir aqui compartilhar com a gente, né? Oba! Amanhã estará aqui. Um beijo, minhas amadas. Muito obrigada pela companhia, pela paciência de me ouvir. E amanhã estamos aqui, firme e forte, com fé em Deus. Uma noite abençoada aí para todos vocês. Durmam bem. Até amanhã. Beijos.